Olá pessoal, tudo bem? De volta então com o resumo do vídeo 3. A gente agora então vai ver os operadores matemáticos, tudo bem? No vídeo 2 eu tinha falado que eu ia mostrar a instalação do Python. Acabou que não deu tempo, né? Estourou ali os 10, 15 minutos, normalmente eu gosto de fazer de resumo. Então, eu vou tentar fazer num vídeo 4. Não vou prometer nesse aqui não, porque eu acho que também não vai dar tempo. Então, depois eu gravo um vídeo 4 que seria a instalação, beleza? Então, operadores matemáticos. Então, se a gente for lembrar o que a gente viu até agora, né? A gente começou a ver no comando print. Na aula passada a gente viu então as variáveis, beleza? Lembrando então para a gente declarar, as variáveis são fracamente tipadas, eu não preciso indicar qual é o tipo dela, basta colocar um nome igual, então um símbolo de igual, que é a atribuição, e o valor que eu quero. Nessa hora então o computador vai lá na memória dele, ele reserva uma área e coloca esse nome que você acabou de dar. Depois a gente pode utilizar isso à vontade, em print, em qualquer outra situação, beleza? Os operadores matemáticos, pessoal. Nesse momento a gente vai ver os operadores básicos, tá bom? Então a gente vai ter a soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, para a gente realizar uma soma, a gente vai utilizar o operador mais. Para a gente utilizar a subtração, vamos utilizar o operador ou símbolo menos. Depois, para a gente usar a multiplicação, a gente vai utilizar o asterisco. E a divisão, a gente vai utilizar a barra, beleza? Depois, existem outros, como, por exemplo, divisão de inteiros, resto da divisão, que aí a gente deixa para ver em algum exercício ou mais lá na frente, tá bom? Vamos bem devagarzinho. Bom, vamos lá, então. Então, a gente tem lá, por exemplo, uma variável chamada resultado, recebendo o quê? Um valor 20 vezes 2. Somidade, recebendo o quê? O valor de uma variável mais 10. O que vai acontecer nesse caso? Essa variável idade aqui, ela já tem que ter sido declarada, né, ou usada antes de você conseguir fazer esse cálculo, tá bom? Senão ele vai dar erro. Lembra daquela questão de lógica? Na hora a gente não consegue passar pela porta se ela estiver trancada. Antes eu tenho que abrir essa porta. Aqui é a mesma coisa. Se eu estou querendo utilizar ou somar o valor de uma variável, eu já preciso que essa variável tenha um valor. Não posso ter nada nela. E embaixo vai ser a mesma coisa, beleza? A gente vai ter, então, lá uma variável, vai receber o quê? Sinal de atribuição, então ele vai receber o quê? O valor de uma variável vezes o valor de outra variável. Então, como é que o programa, o interpretador vai ler isso aqui? Quando ele chegar nessa linha total, ele vai fazer, opa, computador, vê lá se já tem uma variável chamada total. Se já tiver, você vai atualizar o valor dela. Se não tiver, você cria para mim. Aí ele criou. Vamos supor que não existia. Criou. Agora ele vai falar, ô computador, me dá qual é o valor da venda. Aí o computador vai dar para o Python. Ele vai falar, ô computador, me dá qual é a quantidade de produto. Ele vai dar para o Python. E aí o Python vai calcular isso, beleza? Terminou de calcular, o que ele vai fazer? Ó, computador, agora guarda aí no total esse resultado. Então, é assim que ele vai funcionar, beleza? Para a gente ver agora isso funcionando, a gente vai ver, basicamente, dois exercícios bem rapidinhos. Então, primeiro, crie um programa que solicite um peso e imprima a quantidade de litros de água que o usuário deve beber por dia, considerando a fórmula, então, quantidade de água igual a peso vezes 0,04. Bom, aqui logo no início, né, galera, ele diz o seguinte, solicite o peso. Para a gente como se fosse ler do teclado, mas a gente ainda não viu esse comando de leitura. Então, vamos segurar um pouco, vamos fazer esse método como a variável já recebe um valor fixo no código e depois a gente altera esses programas de forma que ele lê isso do teclado. Tá bom? Então, agora vamos lá. Então, a gente vai abrir lá o nosso programa online para a gente poder, então, digitar esse código. Vamos lá. Bom, estamos aqui de volta, então. Então, para quem não lembra, galera, esse daqui é um interpretador, né, online. Então, ele serve para a gente programar e não precisar instalar nada na nossa máquina, tá bom? Vou colocar aqui o endereço dele, online-python.com. Beleza? E aí, agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Isso aqui que eu estou criando, se a gente colocar um hashtag na frente, o que acontece?
A gente indica para o interpretador que isso daqui é um comentário. E o comentário, ele não processa, ele ignora, ele pula de linha, beleza? Para que serve o comentário? Para esse tipo de caso. A gente ir indicando para ele o que a gente está fazendo, tá? Então, eu vou aproveitar, vou colocar aqui, né? Questão 1. Então, nessa questão 1, o que a gente vai fazer? Lembra? Ele pediu peso. Então, eu vou colocar peso. Então, eu vou criar uma variável de peso. Vou colocar lá, sei lá, 67,5. Depois disso, o que podemos fazer? A gente pode, se quiser, criar uma outra variável chamada resultado, que vai ser o quê? 67,5 vezes 0,04. Então, esse resultado vai estar... Opa, aqui está um errinho. Aqui não é 67,5, né? Por que não é? Porque a gente declarou isso numa variável. Então, é a variável. Porque aí, quando eu quiser alterar, basta eu alterar a variável que já vai alterar tudo, tá bom? E aí, agora eu vou mostrar, né? Print. Então, vamos lá. Você deve ingerir, vírgula, resultado, vírgula, litros de água por dia. Vamos agora rodar esse cara, então, para a gente ver se ele vai funcionar? Então, veja, criamos uma variável chamada peso, depois criamos uma resultado, onde ele calcula, e no resultado a gente manda mostrar na tela. Então, se a gente mandar rodar, então, olha lá, você deve ingerir 2,7 litros de água por dia, beleza? Então, funcionou o nosso programa. Então, só para a gente ter ele aqui, vamos colocar o exercício 2. O exercício 2, questão 2, dizia para você ler um número e você mostrar o sucessor e o antecessor desse número, tá bom? Então, a gente pode chegar aqui e fazer a mesma coisa. Número, sei lá, número vai ser 159, beleza? E agora, eu posso criar uma variável antecessor, vai ser igual a quem? Quem é o antecessor? Número menos 1, beleza? E quem é o sucessor? Sucessor vai ser o número mais... Opa, gente, ali, saiu errado, né? Número menos 1, não menos 159, senão vai dar 0, né? Então, antecessor é o número menos 1, sucessor é o número mais 1, tá bom? E aí, vamos tentar fazer uma saída mais bonitinha agora aqui, tá bom? Então, vamos colocar assim, ó. O número, aí a gente vai mostrar o número, tem como antecessor o número. E aí a gente coloca antecessor, vírgula, opa, vamos para lá. E o sucessor, que tem que ter uma vírgula, né? Tem como antecessor o número, não, nem precisa da vírgula, não. Número antecessor e o número sucessor, beleza? Vamos então rodar esse cara, se não tiver nada de errado, ó, o número 159 tem como antecessor o número 158, beleza? E o sucessor o número 160, beleza? Então, funcionou também, pessoal. Era isso que a gente tinha para ver hoje, os operadores matemáticos e como é que a gente faz ele. No próximo, então, eu vou gravar a instalação rapidamente a instalação do Python e do Visual Studio. E depois, no outro, a gente, então, começa a ler do teclado uma informação e aí a gente pode até alterar esses exercícios aqui, tá bom? Um abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, deixe aqui um comentário, uma dica, alguma informação que contribua, que nos ajude, tá bom? Um abraço e bons estudos.